e à noite rendo graças ao Pai, em consciência, pelos favores que me foram dispensados. Na vigília, estabeleço propósitos redentores, e no exame da noite julgo-me a mim mesmo, para verificar onde se cristalizaram minhas maiores fraquezas, a fim de emendá-las no dia imediato. O mundo, a meus olhos, é uma vasta oficina, onde poderemos consertar muita coisa, mas reconhecendo que os primeiros reparos são intrínsecos a nós mesmos. Grandemente interessada, a suposta viúva de Cirilo insistiu: se dás tanto valor ao esforço espiritual da manhã e às meditações da noite, como encarar o dia? Creio que entre a vigília e o louvor está o trabalho que o Senhor nos deferiu. O dia constitui o ensejo de concretizar as intenções que a matinal vigília nos sugere e que à noite balanceamos. O reduzido auditório, isto é, Madalena, Alcione e Dolores, bebia-lhe os conceitos com profunda atenção. O Seva, talvez impressionada pelas suas definições de trabalho, indagou: Padre Damiano, como proceder, então, nos dias em que as circunstâncias nos impeçam de trabalhar? Estaremos fugindo ao ensejo que Deus nos concedeu? O religioso compreendeu o móvel da pergunta e tentou explicar: acreditas, então, que só aos braços foram conferidas as atribuições de serviço? Os ouvidos trabalham quando ouvem, os pés quando caminham. A língua esforça-se, a inteligência atua. Quando cessam as possibilidades de ação no exterior, há no íntimo da criatura todo um mundo a desbravar. Chego a refletir que, às vezes, a enfermidade atormenta a criatura para que ela se volte para dentro de si e aproveite a oportunidade, no esforço laborioso de sua renovação. Para a filha de Inácio, aquelas conclusões sobre a prece eram novas e surpreendentes. Tal como acontecia em todas as esferas religiosas do seu tempo, supunha que orar equivalia a pedir. As cerimônias da igreja, quase sempre, resumiam-se em longas súplicas, apenas. Os livros devocionais englobavam rogativas, da primeira à última página. Os ex-votos, as procissões, os sermões públicos, representavam pedidos insistentes. Por isso mesmo, a viúva inquiriu com certa indecisão: vossos esclarecimentos quanto à oração me surpreendem, contudo, necessito expor minhas dúvidas mais íntimas. Não teria Deus concedido ao mundo a faculdade de rezar, a fim de que a alma humana aprendesse a pedir? Sempre conheci essa manifestação do sentimento como rogativa. Considero, entretanto, que, se toda a nossa atividade religiosa estivesse circunscrita aos atos precatórios, não passaríamos, neste mundo, de uma assembleia de mendigos. Que dizer do homem que reclamasse, de mãos postas, o manjar do céu, somente por reter o suor na semeadura do seu quintal? Poderá alguém insistir na obtenção da verdadeira paz, quando ainda disputa ferro e fogo a posse de bens perecíveis? Chegará alguém à esfera dos anjos, quando ainda não chegou a ser homem? Reconhecendo o interesse despertado por suas palavras, Damiano sentiu-se encorajado e continuou: naturalmente que deveremos apelar para o céu, mas, no interpretar a prece como rogativa, suponho que não devemos ir além do Pai Nosso, porque, acima de tudo, julgo que a oração deve ser um esforço para nos melhorarmos. Deus nos procura a todo momento e o ato devocional será, então, tarefa incessante do Espírito, apagando as imperfeições, para que o Pai nos encontre. Mas, criaturas há que maldizem o destino, acrescentou Madalena sumamente interessada. Como não importunar o céu, quando padecemos necessidades angustiosas? Para muita gente, a terra não passa de odioso degredo e o corpo representa escuro cárcere. Não creio. Só há mendicidade em nossa alma. E no que se refere a paisagens do mundo, o próprio deserto tem a sua beleza. As estradas que pisamos estão repletas de perspectivas encantadoras. Uma folha da primavera ou um punhado de areia são documentos da glória de Deus em nossos caminhos. Quando nos referimos a regiões sombrias ou desoladas, geralmente esquecemos que elas se localizam em nosso mundo íntimo. A noção de cárcere, como a dor do remorso, nunca foram observadas no horizonte azul nem no canto dos pássaros, simplesmente porque residem dentro de nós mesmos. E o sofrimento, Padre Damiano? Perguntou Madalena Villamil, já tocada por aqueles altos conceitos. Que me dizeis do problema do destino e da dor? Nosso futuro espiritual, após a morte, não está encerrado no céu, no purgatório ou no inferno,
sem remissão? O interpelado sorriu e esclareceu: esta palavra, ouvida pela Inquisição, representaria um crime de traição para o fanatismo de nossa época e nos levaria à fogueira. Esta circunstância nos leva a refletir na magnitude da tarefa a realizar, mas, se eu disser que minha interpretação é diferente, a morte não existe como a entendemos. O que se verifica, apenas, é uma transmutação de vida. Os teólogos suprimiram a chave simples das nossas crenças. Quando o corpo é reclamado pelo sepulcro, o espírito volta à pátria de origem, e como a natureza não dá saltos, as almas que alimentam aspirações puramente terrestres continuam no ambiente do mundo, embora sem o revestimento do corpo carnal. Desde a mais remota antiguidade, os homens se comunicaram com os seus semelhantes já mortos. E, ante o olhar admirativo da jovem senhora, Damiano passou a recordar, Enéas fez consultas a Anquises, por meio dos estranhos poderes da feiticeira de Cumas. Plutarco afirmava que os seres de outro mundo se manifestavam nos mistérios. Sócrates tinha seu gênio familiar. Apolônio de Tiniana sentia-se auxiliado por entidades invisíveis. Os imperadores romanos buscavam os pareceres dos habitantes de além-túmulo, com a cooperação dos oráculos. Vespasiano procurou a palavra dos numes tutelares no oráculo de Gerion. Tito fez o mesmo na ilha de Chipre. Trajano imitava-os, sondando as revelações do oráculo de Heliópolis. Na Síria, os cronistas do tempo antigo declaram que Augusto, depois de iniciado no culto de Eleusis, tinha contato com os fantasmas. Nas páginas sagradas da Bíblia vemos Saul procurando o falecido Samuel por intermédio da pitonisa de Endor, e contemplamos os discípulos de Jesus bafejados pelo Espírito Santo, no glorioso dia do Pentecostes. É extraordinário, exclamou a esposa de Cirilo felicitada por novas luzes. Quer dizer que os entes queridos, que nos antecedem no túmulo, nos esperam no limiar da outra vida, para as alegrias do reencontro. Damiano esboçou um gesto altamente significativo e acrescentou: nem sempre será indispensável partir para reencontrar. Por quê? Interrogou admirada. Nossa época não comporta a divulgação das supremas verdades, mas nós nascemos e renascemos. A vida é uma só, entretanto, as experiências são diversas. O próprio Jesus declarou aos mentores de Israel que não era possível atingir o reino de Deus sem renascer de novo. Inferno ou purgatório são estados do espírito em tribulação por faltas graves, ou em vias de penitência regeneradora. A viúva Davenport teve a sensação de haver sido levada a um porto de grandiosas revelações. Recordou, subitamente, seu primeiro colóquio com o rapaz irlandês que elegera para seu companheiro de existência, quando lhe confiara as predições do velhinho de Granada. A figura quase apagada do egipciano errádio ressurgia-lhe nos arcanos da memória, com os mínimos contornos. Assim, reviu na tela imaginada as portas do Alhambra e as amiguinhas bem-amadas, destacando-se de todas as recordações as palavras conselheiras do desconhecido: prepara-te, minha filha, e une-te à fé em Deus, porque teu cálice, no mundo, transbordará de sofrimentos. Não vivemos apenas esta vida. Temos várias existências e a tua existência atual é promissora de tributos afanosos para a redenção. Sinceramente impressionada, relatou o incidente, que o religioso acolheu com singular carinho. Podes crer, afirmou convicto, que esse ancião deveria ser um grande inspirado. Mas será possível que se troque de corpo como se muda de vestes? Justamente. Só isso, minha filha, explica as profundas diferenças do caminho. Nas estradas em que buscamos a luz da salvação, encontramos os seres humanos mais díspares. Ali, depara-se-nos um homem impiedoso, detentor de sólida fortuna. Acolá, debate-se um justo entre a fome e a enfermidade, que parecem intermináveis. Num mesmo lar nascem santos e ladrões. Há pais excelentes cujos filhos são indesejáveis, monstruosos. Uma via pública exibe jovens elegantes e miseráveis criaturas do que se arrastam entre a lepra e a cegueira. Poderias admitir que o Criador, magnânimo e sábio, deixasse de ser pai para ser um experimentador desalmado? Não admitamos esse absurdo teológico, mas ponderemos na verdade de que se cumpre, desde agora, a cada um segundo suas obras, dos ensinamentos de Jesus. Na obra divina, infinita e eterna, cada filho tem responsabilidade própria.
A criatura se engrandecerá ao submeter-se ao rebaixamento, conforme utilize as possibilidades recebidas. No caminhar de cada dia, podemos observar os que ascendem, apesar dos dolorosos testemunhos, os que estacionam em receios inúteis, os que resgatam e os que contraem novas dívidas. Madalena Villamil, depois de apurar ainda mais as impressões próprias, considerou sensibilizada: vossas razões me suscitam mais vastos raciocínios. Às vezes, padre, sonho com assembleias que me forçam a decisões prejudiciais, com praças armadas e onde minha voz ordena ações cruéis. Vejo-me, então, detentora de poderes, rodeada de súditos numerosos. Em seguida, acordo exausta, com a impressão de haver regressado de uma região de reminiscências indesejáveis. Ah! Sim! Murmurou Damiano com um sorriso. Quem sabe a nossa permanência em Ávila constitui uma repetição de circunstâncias do passado ominoso. É possível que tenhamos tido riqueza e autoridade, exercendo tirania. A casa de Deus é cheia de justiça com misericórdia. A viúva Davenport meditou alguns minutos nas provações sofridas, considerou a razoabilidade dos conceitos expendidos e concordou. É verdade. Minha existência parece obedecer a esse plano de tributos expiatórios. Desde criança, venho observando que nas situações decisivas sou obrigada a curvar-me às circunstâncias. Nos grandes lances, tenho a impressão de que minha vontade é anulada por misterioso poder. E és muito feliz em não desobedecer. Entretanto, padre, as mágoas são muitas e rudes. Mas se o esforço divino de Jesus foi aureolado no Calvário, quem poderá pensar na glória celeste sem a coroa de espinhos? As pessoas felizes costumam não ter história, e, quando a possuem, nem sempre registram episódios mais dignos. Com essa ideia, não quero dizer que devamos andar no mundo como aventureiros do sofrimento, em farragem de trapos e lamentos, mas desejo realçar o valor das lutas incruentas do coração, que temperam o caráter e iluminam a vida. A maioria dos santos esteve indecisa, até que o testemunho redentor, pela dilaceração de si mesmos, lhes abriu os horizontes infinitos da eternidade. Nascemos e renascemos, até que possamos encontrar asas de sabedoria e de amor para os voos supremos. Vossas ideias a respeito da pluralidade de existências, disse Madalena, traduzem imensas consolações. Depois que voltei da França, já fui 2 vezes à igreja de São Tomás a assistir aos ofícios religiosos, mas nunca poderei definir as emoções que me assaltaram ao contemplar-lhe as imagens antigas. Ao ajoelhar-me próximo do púlpito, a grandeza do velho templo parecia revocar-me a lembranças imprecisas de outras eras, que eu não conseguiria definir. Terminada a missa, visitei todos os altares e extasiei-me na contemplação do velho claustro. Poderosas impressões dominaram meu pensamento. Fiquei convencida de que cada coisa, ali, me era familiar e, contudo, quando menina, no internato, raras vezes visitei esse templo e nunca experimentei tais sensações. Sim, considerou Damiano em atitude de funda reflexão. A igreja e o claustro de São Tomás têm sua história longa e estranha. Ali foram tomadas muitas deliberações importantes, nas reuniões dos reis católicos com os membros do Santo Ofício. Houve uma pausa e logo a moça interrompeu: já que essas teorias tanto edificam, por que não cuida a igreja de as divulgar? Por enquanto não devemos pensar nisso. Estas revelações espirituais nos chegam da mais remota antiguidade, mas a Igreja Católica não poderá tão cedo espalhar o clarão dessas verdades confortadoras. A noite que desceu sobre nós ainda não terminou. Mas, acaso não se trata de consolações divinas? Sim, mas nossa crença atual tem sua base no terror da tirania religiosa e não na liberdade sublime do Evangelho. Se Jesus voltasse agora, à Terra, seria perseguido como impostor, com suplícios talvez maiores que os da cruz. A barca de Roma é diferente da barca da Galileia. Na primeira, temos sacerdotes ambiciosos e insaciáveis. Na segunda, tínhamos pescadores. Em Roma, esplendem palácios, enquanto que em Belém fulgia a manjedoura. No Vaticano, faiscam gemas preciosas da tiara pontifícia. Em Jerusalém o cálice era de vinagre e a coroa tecida de espinhos. Madalena recolhia as citações com indisfarçável interesse, enquanto o eclesiástico rematava. Compreendes as diferenças?
Abraçais então a reforma. Arriscou, referindo-se ao movimento religioso iniciado por Martinho Lutero. Aceito a necessidade da reforma íntima. Se os protestantes puderem alcançar semelhante renovação, por certo serão bem-aventurados. Quanto ao mais, se ainda me encontrasse sem responsabilidades definidas, seria justo empunhar uma espada de batalhador ativa em prol do restabelecimento da verdade. Contudo, se Deus me chamou ao labor do ministério católico, devo obedecer, compreendendo que meu combate é no silêncio e na meditação, longe dos olhos indiscretos do mundo. Aquelas conversações construtivas repetiam-se diariamente. Quando o sacerdote não comparecia, a viúva Davenport, Dolores e João de Deus, seguidos de Alcione, prosseguiam nos mesmos comentários. Eram passagens evangélicas, livrinhos de meditações, contos educativos, o material de luz das palestras fraternais do grupo modesto. Padre Damiano, de vez em quando, contava a história dos primeiros mártires do cristianismo, e a recordação dos sacrifícios provocava um manancial de lágrimas benéficas. A lembrança de sua resistência heróica, de sua exemplificação de coragem, bondade e fé, acendia, em todos, novas claridades confortadoras. Os meses corriam céleres para aquela reduzida assembleia de corações, que não desejava outra coisa senão a paz perfeita em Jesus. A pequena Alcione encontrava singular encanto nas descrições dos tempos remotos, em que os cristãos perseguidos se reuniam nas catacumbas abandonadas. A narrativa das festividades bárbaras da época de Nero marejava-lhe os olhos, mas, quando ouvia a leitura das respostas firmes dos mártires aos algozes, exultava de entusiasmo. Denunciando vocação para o sacrifício, certa vez interrogou: Padre Damiano, onde é agora o circo? E as feiras? Ainda podemos sofrer para mostrar a Jesus que não estamos de acordo com os que o crucificaram. O religioso achou muita graça na lembrança e explicou: sem dúvida, poderemos testemunhar nossa fé a todo tempo, em todas as circunstâncias. E observando que a criança aguardava a resposta completa, concluiu sorrindo: agora o circo é o mundo e, na maioria dos casos, as feras são os homens. 2 anos, relativamente tranquilos, assim passaram. O religioso amigo vivia sempre na expectativa de uma surtida América. Quando todos os planos pareciam ajustar-se ao cometimento, surgia um imprevisto dominante. Adiavam-se então as esperanças, indefinidamente. Madalena Villamil, todavia, gozava melhor saúde, com exceção dos pés, que obrigavam a se contentar com a pequenina paisagem da sua pobre granja. Movimentava-se, porém, sem maiores torturas, dentro de casa e no âmbito do quintal, e isso era motivo de enorme satisfação. As palestras e reflexões diárias, sobre a vida espiritual, renovavam-lhe as forças psíquicas. Tinha ilimitada confiança no futuro de além-túmulo. No trato das ideias novas, chegava à conclusão de que a viuvez e a pobreza material representavam condições do testemunho e em tudo havia possibilidades de honrar os decretos divinos. Recordava o passado, detinha-se nas reminiscências dos dias mais tormentosos e refletia que as piores situações haviam passado. Além do mais, a providência lhe concedera um bálsamo celestial nas carícias da filhinha, cuja companhia representava o alfa e o ômega da sua vida. Sua fé religiosa, ao influxo dos novos conhecimentos, ganhara maravilhosos poderes de resistência. Estava certa de que encontraria novamente o esposo e os pais, quando entregasse o corpo material às sombras do túmulo. Essa crença proporcionava-lhe constante renovação de energias morais, e chegada a noite, na hora das preces, sentia doce tranquilidade de consciência e infinita esperança a encher-lhe o ferido coração. Por essa época, verificou-se memorável evento no sítio. Atendendo à generosa interferência de amigos, os Estigarribas consentiram no casamento de João com a Dolores, e Madalena muito se regozijou com o feito. A cerimônia, muito simples, foi celebrada na residência da noiva, pelo padre Damiano, com a presença de Afonso, que via no feito ela unir a fazenda poderosa à humilde chácara confinante. João de Deus, no entanto, casara-se sob condição de continuar na mesma situação de semi-liberto, da qual a esposa teria de compartilhar. Dolores, todavia, ficou livre para prosseguir cooperando com a ex-senhora, como lhe aprouver-se,
Apesar de Madalena ter agenciado outra serva, indispensável aos trabalhos da horta e do pomar, a família Estigarribia, desejando talvez apagar as más impressões do passado, mandou construir uma casinha modesta para o casal, justamente na divisa da chácara, para que a senhora Villamil não ficasse afastada dos seus amigos prestimosos. De sorte, o casamento da serva não alterou o regime doméstico de Madalena, de maneira essencial. E, como a interpenetração de planos constitui fenômeno inelutável no curso da vida, vejamos o que ocorria anteiro de Oviedo no plano espiritual. Em região de sombras compactas, seu espírito reparava com lágrimas de compunção a inconsciência de outrora. Azorragado pelo remorso, tinha a impressão de estar mergulhado em noite infinda, no bojo imenso de insondável abismo. 2 anos lhe pareciam 2 séculos de amargor inconcebível. De quando em quando, tentava erguer-se do abatimento que o prostrava, para logo recair em marasmo de agonias, como se lhe não fora possível intentar, sequer, desprender-se daquela agena. A princípio, tinha fome e sede, mas, aos poucos, tais sensações cediam a padecimentos mais atrozes. As últimas impressões da morte trágica subsistiam e até se requintavam, esmagando-o, qual catadupa de indefiníveis angústias. Terrífico silêncio envolvia-o, uniforme, invariável. Quando ansiava por ouvir vozes humanas, chegavam-lhe ruídos confusos de gargalhadas escarninhas, deixando-o quase convicto de estar sendo espreitado por inimigos intangíveis que, embora igualmente mergulhados no manto de trevas espessas, zombavam de Deus e das noções santificantes da vida. Lágrimas dolorosas lavavam-lhe o rosto, incessantemente, apesar de convencido do seu desprendimento do corpo carnal, guardava a impressão nítida de sua personalidade humana. Preceito impenitente recompunha os mínimos zelos das experiências em que fracassara. A infância na Espanha, os desvelos maternais de Dea Margarida, as preciosas oportunidades perdidas, tudo o atormentava e transformava o coração em fonte de pranto inestancável. As possibilidades de Paris apareciam-lhe agora como largos caminhos que o teriam conduzido ao dever mais nobre, e, no entanto, cruel e egoisticamente desprezado. A lembrança do crime praticado com a prima, enferma e indefesa, era uma úlcera envenenada que lhe agravava a desventura. Era como se ali a tivesse, recebendo a falsa notícia da morte do marido, acarinhando a recém-nascida, desfeita em pranto. Depois, era o moço irlandês viajando cheio de confiança nos seus préstimos fraternos, e, coisa extraordinária, no pandemônio das recordações, como que lhe ouvia as últimas palavras na véspera da partida. Apoado pelo remorso, voltava às ruas parisienses devastadas pela varíola ascorosa, e de balde tentava regredir no tempo, a fim de corrigir o erro clamoroso. Nos pesadelos que o assediavam, revia a casa de Santo Honorato, ansioso por defender Madalena até ao fim, mas, simultaneamente, a lembrança do cemitério, com as aleivosas sugestões de Susana, passava-lhe no cérebro entontecido, qual nuvem de fogo. Mas ao estridor de reminiscências amargas que pareciam não ter fim. A recordação do regresso à terra natal com propósitos ignóbeis e a insistência brutal por satisfazê-los com a prima, que deveria respeitar, levavam-no às raias da loucura. Federigo Isazas surgia-lhe como o verdugo de cuja influência aviltante era preciso fugir, mesmo de longe. Atemorizavam-no as reminiscências concernentes ao comércio e tráfico escravista. Revia as cenas torpes das embarcações negreiras, nas raras vezes que as visitara ao largo da costa africana. E ouvia as lamentações e o praguedo dos que se viam obrigados à separação dos entes queridos. Tudo lhe aflorava a mente dolorida, com prodigiosa vivacidade e nitidez. Como não conseguira entrever a verdade na terra? Que venda estranha lhe cegar os olhos? Por que não amparar a Madalena nas vicissitudes da sorte, em vez de arruinar-lhe o porvir de esposa e mãe? Por que anuir a criminosa sugestão de abusar das criaturas ignorantes, conduzindo-as a imerecido cativeiro, quando lhe competia auxiliá-las fraternalmente, por comezinho dever de humanidade? Rememorando o passado, Antero de Oviedo chorava convulsivamente, azorragado na consciência. O veneno fulminante, com que se suicidara, parecia corroer-lhe ainda as vísceras, num suplício sem fim. Tremia, chorava, aniquilava-se dentro da sua imensa dor.
Todavia, o fato que mais o impressionava era ter a destra mirrada e um dos pés ressequido. A treva impedia-lhe a visão, mas, de quando em quando, pelo tato, com sensações dolorosas, ia compreendendo a singular anomalia. Escoados mais de 700 dias de incomensurável amargura, certa vez rogou a Deus, com todas as veras do coração, lhe permitisse uma esmola de luz no seio das trevas que o envolviam. Recordou a figura do Cristo, que jamais procurara entender na terra, e chorou como nunca. Implorou, então, compungidamente, que o Salvador se apiedasse da sua angústia infinita. Em voz baixa, qual criança em dele, pediu com sinceridade, embora reconhecendo o demérito próprio, que o auxiliasse, permitindo que sua mãe adotiva viesse trazer-lhe uma palavra de coragem e reconforto. Depois de assim recorrer com a humildade de quem suplica saturado de inútil desespero, viu, pela primeira vez, destacar-se na treva um círculo de claridades confortadoras. Tomado de assombro, sentiu que alguém se aproximava em seu socorro. Mais alguns instantes e o espírito de Dé Margarida tornava-se-lhe visível. Ah! Minha mãe! Exclamou, arrastando-se para beijar-lhe os pés. Há quantos séculos me separei do seu coração afetuoso! A esposa de Dê Inácio, cercada por um halo de luz, tinha os olhos nevoados de lágrimas. Inclinou-se e murmurou docemente: Oh! Meu filho, como te encontro? Onde puseste o amor que te dei? Por que te chafurdaste no tremedal das paixões humanas, quando te ensinei a elevar o pensamento a Deus, desde os primeiros dias da tua infância? Em atitude maternal, sentou-se ao seu lado e acariciou-lhe a cabeça, que o rapaz conservava sobre a mão esquerda, a chorar convulsivamente. Como te venho encontrar, Antero? Os mensageiros de Jesus permitiram viesse trazer-te alguma consolação. Reanima-te, filho. Perdi tudo, exclamou o desventurado. Não me resta da experiência humana senão um mar de tormentos e lágrimas. E, por fim, minha mãe, Deus me atirou neste abismo nefando. Mas a contil nobre entidade lhe cortou a palavra, asseverando: não blasfemes. Deus é nosso Pai e nos criou para a luz eterna. Somos os responsáveis pela queda nos desfiladeiros cruciais. A providência nos cerca de todos os carinhos, traça as sendas de amor que devemos trilhar e, no entanto, meu filho, no círculo da liberdade humana, relativa, a paixão nos aniquila, o orgulho nos cega, o egoísmo nos encarcera em suas prisões malsãs. Como poderias afiançar que o Senhor te conduziu a este lugar tenebroso, se desprezaste o roteiro da sua infinita misericórdia? Antero, entretanto, tocado pelas angustiosas recordações terrenas, obtemperou amargurado: mas tudo no mundo conspirou contra mim. Não seria mais acertado dizeres que conspiraste contra tudo? Combateste os sentimentos nobres que te infundi na infância, guerreaste a paz do nosso lar, tramaste contra os seres nascidos em liberdade. Onde pus, em teu coração, os ensinos do Cristo, entronaste a indiferença. No caminho de duas almas em união santificada por Jesus, semeaste a mentira e o sofrimento. Nas regiões por Deus destinadas à vida livre, plantaste os espinhos da escravidão. Não teria sido misericórdia arrancar-te aos sorvedouros do mal, trazendo-te esta noite desolada para que pudesses meditar? Abençoa as dores que te ferem o espírito e estraçalham o coração. Essas amarguras atrozes obrigam-te a calar, para que a verdade te fale a consciência. Ainda para os mais broncos criminosos, endurecidos no mal, sempre surge um momento em que, premidos pela dor, são forçados a ouvir a voz de Deus. O réprobo soluçava nos braços da interlocutora, qual filho ansioso por desabafar todas as mágoas no regaço materno. Aquelas palavras deram-lhe grande alento ao coração delido. Reconheço a enormidade das minhas faltas, concordou humildemente e traço. No entanto, mãe, fui órfão de todas as alegrias. Não foste tal, e sim, e só, um ser incontentável. Aspirações cortadas por um destino cruel. Ninguém pode alcançar felicidade quando transforma as aspirações em caprichos inferiores. Traduzindo num gesto relutância e desacordo, ele insistir, todas as lutas terrestres ser-me-iam favoráveis se Madalena me houvesse atendido ao coração. Ao seu lado eu cultivaria a virtude, fugiria do mal, teria vencido as mais rudes batalhas, mas... A nobre entidade, aproveitando a pausa reticenciosa,
redarguiu com energia e serenidade: não acuses tua irmã por faltas oriundas de tuas próprias fraquezas. Madalena jamais te faltou com exemplificação fraternal. Assediada por necessidades cruéis, foi tua amiga desvelada, nas horas de incerteza, sempre teve uma palavra de inspiração para os teus desígnios. Que mais poderias desejar? Ele abanou a cabeça e respondeu, mas, de coração foi sempre inflexível. Talvez um gesto de ternura, um beijo, uma esperança me salvassem. Como nunca te lembraste de lhe oferecer o carinho com desinteresse de coração? Por que não recordaste o beijo fraternal, com cuja essência poderias retificar a mentira execrável que lhe agravou os padecimentos no mundo? Viveste, meu filho, aproveitando as situações críticas para forjar ações criminosas, acompanhaste-lhe as lágrimas com atitudes frias e gozaste intimamente com a separação de duas almas que Jesus havia unido em suas bênçãos de amor. Que seria de ti se Madalena houvesse atendido aos teus arrastamentos inferiores, esquecendo os deveres sagrados de esposa e mãe? Terias uma noite mais densa, dores mais cruéis. Caíste, é verdade, mas ainda podes orar, ainda tens a dádiva do pranto remissor. O sobrinho de Inácio, agora, parecia flagelado por uma tempestade de lágrimas. Tinha a impressão de recuperar a razão, mediante aquelas recriminações lançadas face a face pela lealdade da mãe adotiva. Nada obstante os sofrimentos experimentados, ainda não havia tudo aprendido. Somente agora conseguia esmar a extensão da sua cegueira criminosa no mundo. Esmagado pelo justo reconhecimento das faltas clamorosas, sentiu-se incapaz de algo mais objetar, permanecendo à mercê dos remorsos pungentes. Da Margarida, depois de longa pausa, acariciou-lhe a mão mirrada e falou: já refletiste nos resultados da empresa que tentaste no mundo? O menosprezo da oportunidade reparadora fere-te agora com amargas consequências. A mão que assinou documentos condenáveis, aí a tens mirrada. O pé que se moveu no rumo dos feitos delituosos está ressequido. Os olhos que procuraram o mal repletam-se de sombras espessas. Ao ouvir tais coisas, o rapaz mostrou reconhecer num gesto a sua penosa situação, mas, lembrando-se subitamente da presteza com que sua prece fora atendida, no caso da vinda de sua mãe pelos laços espirituais, asseverou humildemente: rogarei a Jesus me socorra com a liberdade de movimentos. Sim, explicou de Margarida traço, o Senhor não te negará o quinhão da sua excelsa bondade, mas só ao contato de novas lutas terrenas conseguirás reintegrar-te nas faculdades sagradas que espezinhaste, esquecendo voluntariamente os mais nobres deveres. Como assim? Interrogou admirado. Jesus perdoa, não com as fórmulas verbais, tão fáceis de enunciar, mas com a renovação do ensejo de purificação. O corpo carnal é a tenda preciosa, na qual podemos corrigir ou engrandecer a alma, apagar as nódoas do passado obscuro, ou desenvolver asas divinas, por nos librarmos a pleno espaço em busca dos mundos superiores. Somente na terra, meu filho, onde imprimiste tão negro cunho aos próprios erros, encontrarás meios de regenerar a saúde espiritual, pervertida no crime. Mas não bastaria a misericórdia divina a meu favor? Volveu ansioso, por afastar a perspectiva de humilhações no ambiente humano. A misericórdia jamais falta, em tempo algum, ela permanece na afeição sincera dos amigos espirituais, que velam por ti, e no próprio remorso que te moga o espírito desolado. Deus tudo concede, mas não nos isenta das experiências necessárias. O perdão do Pai, ao lavrador ocioso, está na repetição anual da época do plantio. Nessa renovação de possibilidades, o semeador indolente encontra os meios de regenerar-se, ao passo que o trabalhador diligente e ativo defronta condições de engrandecimento sempre maior. Compreendes, agora, o perdão de Deus? Compreendo, pois bem, se rogaste ao Senhor a minha presença, implorei igualmente a Jesus me permitisse reorganizar as tuas possibilidades de trabalho no orbe terrestre. A bondade infinita do Mestre concedeu-me essa dita. Só assim poderás restabelecer o equilíbrio da tua personalidade. E ante o gesto de espanto do rapaz, que ouvia mudo, a benfeitora prosseguiu: ainda poderás aproveitar a missão de Alcione, que voltou ao nosso núcleo familiar a fim de nos ensinar a todos a humildade, o amor, o perdão recíproco e obediência a Deus.
Não terás a beleza física de outros tempos, nem a liberdade plena de movimentos, mesmo porque regressarás ao mundo para um esforço de cura. Todavia, se bem souberes renunciar aos teus caprichos, ao terminar as futuras provas estarás reintegrado na harmonia espiritual, para prosseguimento de novas tarefas evolutivas, na carne ou fora dela. Jesus me concedeu a felicidade de trazer-te esta dádiva. De ti, porém, depende agora prolongar teus sofrimentos expiatórios, ou assumir o compromisso de os abreviar. Antero temia as angústias da terra, mas, compreendendo a generosa intenção da venerável amiga, murmurou: aceito. Desde o momento em que se revelou absolutamente conformado, sentiu que o espírito maternal sustinha nos braços fortes e acolhedores. Por quanto tempo andaram assim, os dois, através de extensas paragens sombrias? De si, não o saberia dizer. Em dado instante, porém, viu-se, com a benfeitora, defronte de modesta vivenda cercada de arvoredo. Não teve dificuldade em identificar o teto humilde onde havia instalado Madalena. Aproximaram-se. A esposa de Cirilo entretinha-se a costurar junto da filha, que parecia muito atenta ao trabalho materno. O rapaz esboçou um gesto e teve uma exclamação de surpresa, mas logo compreendeu que ninguém dera pela sua presença naquele aposento banhado de sol. Dé Margarida tranquilizou-o com um gesto e acrescentou: vês? Ela vem lutando heroicamente e aproveita agora as contingências da pobreza material para elevar-se a Deus. O preceito entrou a meditar profundamente. Daí a instantes, todavia, a graciosa Alcione, como que tocada no uno do coração, exclamou com estranho fulgor nos grandes olhos: mamãe, a senhora tem se lembrado do primo Antero? Por que perguntas? É que hoje quero pedir a Deus por ele, quando a senhora for rezar. Pois sim, disse a esposa de Cirilo, comovida. Mamãe, há quanto tempo ele foi para o céu? Interrogou a linda criança, na sua encantadora ingenuidade. Há pouco mais de 2 anos. Mal sabiam que Antero de Oviedo ali estava ajoelhado junto delas e desfeito em lágrimas, ao refletir que aqueles 2 anos lhe pareciam 2 longos séculos. 7. Caminhos de luta. A chegada dos retirantes irlandeses em terras da América ocorreu sem maiores incidentes, não obstante a demorada travessia, de longa normal naquela época. O velho Gordon, como guia experimentado, conduziu a caravana com segurança ao porto de destino, onde os imigrantes se instalaram na zona mais tarde absorvida pelos subúrbios de Hartford. Todos os corações estuavam de esperanças novas. Cirilo estava deslumbrado com a riqueza da terra, impressionando-se com a beleza dos horizontes. A paisagem evidenciava, de fato, um mundo diferente, que, no dizer de Abrão Gordon, era a região destinada por Deus aos homens de boa vontade. A adaptação da pequena comunidade não apresentou dificuldades apreciáveis. Em breves dias, identificava-se satisfeita com as mudanças havidas, embalando-se em perspectivas promissoras. A caça e a pesca eram novidades que a todos proporcionavam não somente diversões inéditas, senão também abundante celeiro. Samuel e Abraão, aportados à nova terra, adquiriram 100 de escravos, e, com auxílio do braço negro, iniciaram as primeiras culturas. Ao calor de entusiasmos fecundos, desdobravam-se energias para as tarefas imensas, assinalando-se que, ao fim de poucas semanas, todo o trabalho estava normalizado. Recordando o berço natal, a extensa região que abrangia as 2 grandes propriedades rurais foi batizada com o expressivo nome de Nova Irlanda. Samuel e Constância não cabiam em si de contentes e, apesar das saudades do Ulster, faziam o possível para reproduzir e conservar as pequeninas coisas que adornavam as antigas fazendas da Irlanda distante. Movimentavam-se os empreendimentos, nesse sentido, não apenas no interior doméstico, mas igualmente na divisão das pastagens, na localização da lavoura de batatas e legumes, nos aviários, estábulos e redis. Cirilo, ao lado de João e Carlos Gordon, promovia importantes iniciativas. Cheios de energia e mocidade, operavam, os 3, uma verdadeira revolução agrária, orientando grandes turmas de servos, na transformação benéfica dos patrimônios da natureza. Aqui, eram braços d'água captados à distância de quilômetros, para fertilizar pastagens e acionar moinhos. Além,
Eram os campos de experimentação dos cereais encontrados. Aproveitavam-se todos os conselhos dos colonos chegados antes deles. Regiões vastas foram destinadas ao plantio do fumo, base econômica de maior importância para o comércio de exportação. Cirilo, principalmente, não tinha meses de repouso, encantado com a grandeza do território que lhe desafiava a mocidade robusta e empreendedora. Atividade posta no trabalho intensivo e pensamento voltado para o lar distante, iniciou logo a construção da casa própria, fiel aos desígnios trazidos da Europa. A exemplo do que fazem aves providas, escolhia com desvelado carinho o material mais adequado à construção do ninho de futura tranquilidade. Lembrava as menores observações da companheira, com referência ao assunto, para que fossem cuidadosamente desdobrados os serviços iniciais. A paisagem parecia corresponder aos mais íntimos desejos da esposa, pois de fato encontrara uma pequena zona de comoros verdejantes, regada pelas águas claras do Connecticut, tudo a esbater-se em magnífico fundo azul. Cirilo cercara o local com particular cuidado, para que as árvores frutíferas desenrolassem os primeiros ramos. Ouvindo-lhe os planos de futuro, todos calcados em sonhos de paternal ventura, Constância sorria, embevecida, e, por sua vez, idealizava mil coisas para que a nora só encontrasse bem-estar no ambiente colonial. Estava a completar-se um ano que haviam imigrado, um ano de esperanças e trabalhos para Cirilo, e também de saudades e expectativas ansiosas de notícias que jamais lhe chegavam, excetuadas as cartas recebidas nos primeiros tempos. Agora, esperava ele uma embarcação segura para voltar a Paris, em busca da esposa que tanto preocupava. Entretanto, esse navio, que o deveria levar, trazia-lhe dolorosa carta do tio Jacques, no qual, com mão trêmula, comunicava os tristes acontecimentos de França. Historiava a epidemia com todas as cores negras e, por fim, registrava, pesaroso, a espantosa notícia do falecimento de Madalena e de seu pai, pouco depois da morte de Margarida, e mais que, de Versalhes, Antero de Oviedo lhe comunicara que seguiria para a América do Sul, sobrecarregado de profundos desgostos. A leitura da lutuosa carta a fizera-se acompanhar de efeito fulminante. O rapaz de balde ensaiou um gesto de resignação ante a fatalidade que lhe modificava o destino. As letras baralharam-se-lhe na retina, trêmulo de assombro. Lágrimas ardentes misturavam-se a soluços de irremediável aflição, apesar das expressões confortadoras de sua mãe. Naquele momento, tudo estava terminado para o seu coração afetuoso. De que lhe servira tamanha bagagem de esperanças se a fatalidade assim anulava todos os projetos sublimes? Agora, concluía que a mudança, reefetuada com tão grandes aspirações de futuro venturoso, não passava de estranho e miserável exílio. Custava-lhe admitir a realidade das informações inesperadas e exasperantes. Entretanto, a carta do velho amigo de Blois não dava margem a qualquer dúvida. Além disso, na mesma embarcação que lhe trouxera a infausta nova, chegaram diversos imigrantes franceses, que se declaravam involuntariamente expatriados, diante da epidemia devastadora. O pobre rapaz caiu em situação desesperadora. Espantava a tremenda impossibilidade de qualquer lenitivo. Seu intraduzível sofrimento tinha, ao seu ver, o cunho de fatalidade irremediável. Prostrado em febre alta, foi forçado a acamar-se, movimentando toda a Nova Irlanda em torno do seu leito. Em vão, porém, sucediam-se os argumentos consoladores. Seu olhar era quase indiferente às exortações evangélicas do ancião de Belfast, e reagia, dificilmente, mesmo aos apelos maternais. Ao seu ver, aquela dor era inacessível ao raciocínio de quantos o rodeavam. Nenhum dos seus havia conhecido Madalena e ninguém na colônia podia avaliar sinceramente a sua desgraça irreparável. Constância, porém, desfazia-se em desvelos, na sua infinita capacidade de afeição. Na véspera da missa que mandara celebrar em intenção da nora supostamente falecida, abeirou-se do leito do filho inconsolável e falou-lhe com carinho. Meu filho, é verdade que o teu sofrimento é indefinível e que longe estamos de imaginar toda a intensidade do teu desgosto, mas, peço-te considerar minha confiança de mãe. Acaso terão terminado todos os teus deveres neste mundo? Reconheço que teu amor conjugal é muito grande, todavia, nós também te amamos muito. Quis responder,
asseverando que sua aventura estava destruída, que o mundo não lhe oferecia novos ideais. Contudo, a voz morria-lhe na garganta opressa. Não te entregues a esse abatimento fulminante de coração, continuava a palavra maternal com profundo desvelo. Não te peço esse sacrifício de teus sentimentos apenas por mim. Há 3 noites Samuel não dorme, dizendo-se perseguido de remorsos atrozes, por te haver trazido sem a esposa. Não sei mais o que fazer, meu filho, por demonstrar que em tudo devemos obedecer à vontade do Pai que está nos céus. Nesse interim, a bondosa senhora interrompeu-se para enxugar as lágrimas. Também sofro com os pensamentos que afligem teu pai, mas que seria de nós, aqui, sem as iniciativas do teu cérebro e o valor dos teus braços? Como vês, a felicidade na colônia não se resume num sonho de quem troca o berço em que nasceu por uma pátria diferente. O equilíbrio doméstico exige alta soma de esforços e de sacrifícios. Qual a situação se não tivesses vindo? Não podíamos continuar dependendo tanto dos Gordons, nossos velhos amigos. Não acreditas, meu filho, que se hajam cumprido insondáveis desígnios de Deus? Se puderes, tranquiliza teu pai e a mim também, neste transe tão amargo, revelando conformação e paciência, e se não for agravo aos teus padecimentos íntimos, acompanha-nos, amanhã, ao ofício religioso em intenção da paz de Madalena no seio de Deus. As considerações maternas, ditas com inflexão de imenso carinho, atingiam fundo o coração do filho. Logo que possas, levanta-te, prosseguiu, passando-lhe a mão pelos cabelos traço, recorda as nossas necessidades de trabalho, pensa nos teus irmãos. Ele continuou silencioso, não obstante os inestimáveis resultados da exortação instante e humilde. Tão logo a genitora volveu ao interior da casa, ele começou a meditar mais seriamente na sua necessidade de reação. Não seria egoísmo insular-se, de modo absoluto, na dor que o acabrunhava. Cumpria não agravar as tribulações maternas, nem abandonar o genitor, em meio de tantos empreendimentos iniciados. Nada no mundo poderia cicatrizar a úlcera que se lhe abrira na alma e, contudo, era preciso ocultá-la, retomar a charrua cotidiana e renovar as disposições, a fim de não parecer covarde. Com grande esforço levantou-se. A contemplação da natureza ambiente não lhe devolveu as alegrias primitivas. A magnífica paisagem americana assumia, agora, a seus olhos, o aspecto de cemitério adornado de árvores esplêndidas, em apoteose de flores. A missa do dia imediato foi particularmente penosa para o seu espírito afetuoso. Os Gordon e os Davenport ocupavam os lugares mais destacados do interior da capela, enquanto os escravos se conservavam a certa distância, olhando com olhos piedosos. O pobre rapaz, entrajado em rigoroso luto, não sabia como disfarçar por mais tempo as emoções que lhe estrangulavam a alma sensível. Ao terminar o ofício, quando recebeu o último abraço de condolências, sentiu um grande alívio. Agora desejava ardentemente embarcar para a França, ao menos para visitar o túmulo da companheira inolvidável e rever os sítios inesquecíveis da sua efêmera aventura conjugal, mas o professor de Blois anunciava sua vinda breve e definitiva, acompanhado de Susana. Jacques revelara, em todos os trechos da carta, amargurosa desolação. Também fora vítima da enfermidade terrível. A escola amada estava extinta. E pretendia embarcar, sem perda de tempo, atendendo aos rogos da filha, aflita para afastar-se do teatro de acontecimentos tão tristes. Cirilo ponderou que seria conveniente esperá-los. Certo lhe trariam pormenores que ansiava por conhecer. Daí por diante, duplicou as próprias tarefas, buscando, no trabalho, lenitiva mágoa profunda que o devorava. Taciturno e, nada obstante, enérgico e resoluto, levantava-se quando ainda as estrelas luziam no firmamento, compartilhando no esforço rude dos escravos. Costumava fazer as refeições no campo e só regressava ao lar quando os astros da noite despontavam. O quadro doméstico prosseguia sem alterações, quando a chegada de Jacques com a filha veio suscitar assuntos novos. Diariamente, à noite, renovavam-se as palestras animadas, em casa de Samuel, ou na de Abraão, ao ritmo da curiosidade geral pelas notícias do velho mundo. O esposo de Madalena lograra algum conforto com a presença do prestimoso amigo e, fumando seu cachimbo,
Calado, ouvia as dolorosas descrições da epidemia que flagelara as populações francesas do norte. De quando em vez, Susana intervinha no assunto, com sutileza, por dar impressões pessoais. Contara a todos que não pudera abraçar Madalena Villamil na hora extrema, porém tivera oportunidade de acompanhar Antero de Oviedo nas derradeiras homenagens devidas a de Inácio. Dada sua presença em Paris, podia descrever os quadros impressionantes da capital francesa, circunstância que frisava com entusiasmo, carregando nas tintas negras para produzir maior efeito no auditório atento e estarrecido. Cirilo guardou carinhosamente a cópia das anotações de sepultamento colhidas pela prima, em Paris. O fúnebre documento, aos seus olhos, era o último capítulo da realidade sem remédio. A situação em Nova Irlanda era muito próspera. As duas fazendas realizavam frutosos negócios. Com a vinda dos dois colonos tão importantes, ia resolver-se um grande problema, que era o da escola. Abrão Gordon já havia ponderado o assunto e resolvido procurar um professor para o grande centro rural. O educador de Blois, todavia, atendeu com vantagem a semelhantes necessidades. Espírito corajoso e realizador, em poucos dias iniciava o movimento de instrução primária, entusiasticamente aplaudido por todos os companheiros. As fazendas vizinhas interessaram-se igualmente pela iniciativa. Crianças de longe vinham matricular-se nas aulas prestigiosas, dirigidas por professor de reconhecido mérito. Notava-se em Susana uma transformação singular, parecia outra, ali assim, no ambiente americano. Renunciara aos hábitos frívolos, punha de parte a ociosidade e auxiliava o pai nos trabalhos escolares. O próprio Jacques estava impressionado com aquela transformação. Com alto senso psicológico de mulher, Susana dividiu turmas em classes, estabeleceu melhor aproveitamento dos horários, arregimentou planos surpreendentes. Conhecendo o interesse de Cirilo pelos escravos, consagrou parte do dia à instrução dos filhos dos cativos. Visitava senzalas pela manhã, ministrando noções de higiene e ensinando o melhor meio de lograr harmonia doméstica. Lançou a ideia de um grupo musical formado pelos servos, iniciativa que alcançava enorme êxito, após algum tempo de laboriosa preparação. Tornara-se, enfim, credora da estima geral, esforçava-se por ser útil a grandes e pequenos, sem embargo dos sentimentos menos dignos que lhe moviam o coração. Tornara-se a alma de todas as realizações mais íntimas, pela afabilidade com que dissimulava as intenções. Não somente se consagrava ao trabalho gratuito em benefício das crianças necessitadas, como organizava os serviços da capela, cooperava em todos os misteres de assistência aos enfermos, prestava auxílio eficiente aos matrimônios improvisados. Não raro, chegavam a Hartford pequenas turmas de jovens órfãs ou de outras candidatas ao matrimônio na colônia, onde o número de homens sobrepujava, de muito, o de mulheres e constituía espetáculo interessante a parada dos rapazes do campo, consultando as qualidades das futuras esposas. Raramente se examinavam os traços de beleza física. Quase todos, porém, se interessavam pela saúde das que reuniam melhores requisitos de capacidade para o trabalho, principalmente a rijeza de pulsos e tornozelos. Os serviços da colônia exigiam pesados esforços físicos, ou então longas caminhadas através das lavouras. As concorrentes julgadas incapazes dificilmente conseguiam noivar. As famílias de tratamento entretinham-se em assistir às interessantes competições, encontrando nelas inesgotável assunto para serões humorísticos. Jacques Davenport chegara mesmo a observar que o novo continente era a primeira região do mundo na qual a mulher deveria vencer, longe da moda, e da facerice femininas. Em tal ambiente, era de prever que Susana Duchesne interessasse a todos os rapazes de nobre educação. Inteligente e afável, estimada por toda a comunidade, dado as suas iniciativas de trabalho, entrou a ser requestada com empenho. E, contudo, ela se mostrava insensível às atenções de Carlos Gordon, que a cortejava francamente. No íntimo, Susana recalcava o seu despeito bem feminino, ao verificar que o primo, cuja afeição não hesitara em conquistar mediante um crime, dava-lhe a impressão de não lhe perceber a presença, senão como irmã desvelada e sincera. É verdade que o tempo lhe desfizera a sombria catadura, como se houvesse afeiçoado à própria dor, sem conseguir alijá-la. Nunca mais, contudo,
voltou a ser o mesmo homem de alegria sem mácula. A taciturnidade das primeiras semanas de viuvez foi substituída por constante retraimento, e o riso franco e sonoro de outros tempos transformou-se em discreto sorriso, ainda assim, raro. Decorrido o primeiro ano, em que sobrepujara todas as expressões individuais em serviço efetuado, a família começou a preocupar-se com a sua viuvez. Constância, instigada pela sobrinha, por trás dos bastidores, certa noite em que se achava a sós com o filho, chamou-lhe a atenção para o caso. Muito delicada, evidenciando nobre prudência maternal, começou a dizer, sensibilizada: na verdade, tua situação de viúvo me preocupa muitíssimo. Não achas acertado refazer o destino, cogitando de um novo lar? Aí já tens a casa que a falecida, de saudosa memória, não logrou desfrutar. Quando te vejo a cultivar, sozinho, as roseiras e fruteiras, sinto que o coração se me aperta no peito. Mais vale abandonares aquelas plantações, que só teriam significação se tivesses a consorte ao lado. O rapaz não podia perceber a intenção materna e ponderou com sinceridade cristalina. Tenho a impressão de que Madalena me acompanha em pensamento. Já em Paris havíamos combinado os dispositivos ornamentais desta vivenda. As roseiras do portão, o cultivo dos pessegueiros e mesmo a frente da casa para o rio, são ideias dela, que não poderei esquecer. Se me não ficou ao menos um filhinho para beijar, guardarei essas lembranças em penhor de fidelidade à sua memória. Concordo com a nobreza de tuas recordações, mas não posso aprovar a solidão em que vives. Suponho que poderias aliar as saudades aos imperativos da vida real, pois, moço como estás? Aparando de pronto a mal disfarçada sugestão, Círio respondeu, julgo, minha mãe, que ninguém pode amar duas vezes. Será talvez um engano, pois os afetos da vida não se confundem nunca. Como esposa e mãe, conheço o amor em formas diferentes e estou habilitada a dizer que estimo o marido e os filhos com um só coração, mas a cada um de certa maneira. E quando minha experiência for de particular, há de convir que, se muitas vezes há consórcios de amor, também não faltam os de conveniência. A senhora não admite que um homem possa viver sozinho. Não vou tão longe, mas não vejo razão para que um rapaz, na tua idade, se isole totalmente da vida, como vens fazendo. Mas, por quê? Indagou Cirilo intrigado. A boa senhora teve certa dificuldade em condicionar a resposta, mas, num momento, encontrou boa saída invocando os argumentos religiosos. Ora, meu filho, se Jeová se preocupou com a solidão de Adão no paraíso, dando-lhe a companhia de Eva, que não sinto eu, na minha maternal fragilidade humana, ao ver-te sempre sozinho e triste. E a verdade é que Deus estava no céu e nós estamos no mundo, mas o Criador, disse o rapaz, esforçando-se por sorrir às delicadas sugestões maternas, não deu a Adão duas Evas. A genitora também sorriu meio contrafeita e, contudo, prosseguiu firme, deixemo-nos de humorismos. Eu estou encarando a sério a situação. Ouve-me, filho, por que não esposa Susana, para que nossa alegria se complete? Tua prima sempre te acompanhou os passos com extrema fidelidade, desde a infância que se interessa por teu bem-estar e procura o teu coração. Jamais lhe ouvi qualquer censura aos respeitáveis sentimentos que te levaram ao primeiro matrimônio. É um coração afetuoso, dedicado, fiel. Não seria a criatura talhada para te restituir a aventura que bem mereces. E não seria louvável que lhe oferecesses agora o teu braço protetor. Cirilo esboçou um gesto de quem via confirmadas certas suspeitas mais íntimas e afiançou, desde a chegada do tio Jaques, noto de fato, na prima, umas tantas pretensões, mas a verdade é que não posso esposá-la. Não se deve mentir nem mesmo ao próprio coração. De qualquer maneira, porém, acentuou de Constância traço, não se justifica a solidão em que vives. A própria Madalena, se estivesse conosco, não concordaria com semelhantes atitudes. Cirilo deu a entender que os alvítrios seriam objeto de acuradas meditações. Mas estava longe de pensar que a investida materna representava o início de cerrada ofensiva familiar, a fim de lhe modificarem os pontos de vista. Daí por diante, entrou a reparar mais detidamente nas atitudes mínimas de Susana, compreendendo-lhe as razões sutis no tratamento delicado dispensado aos seus homens de serviço.
A pretexto de atender às crianças negras, ela percorria frequentemente as zonas de trabalho rude, distribuindo sorrisos e palavras de conforto. Cirilo começou a pensar naquelas necessidades do homem moço, insulado no mundo, sem assistência afetuosa de uma alma feminina e sem o estímulo dos filhos.